Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa irmã Carla. Depois a nossa irmã Arami irá fazer a nossa recapitulação. E a nossa irmã Carla hoje vai ler. A tia está com a vozinha a garganta um pouquinho arranhada. Para poupar um pouquinho, ela vai me ajudar na leitura, mas nós estaremos aqui também fazendo o comentário. Então vamos começar fazendo a nossa prece? Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade que tu nos dás, que tu nos concede, esse oásis de encontro, de fraternidade, de estudo e trabalho. Ajuda-nos nessas lições, dessas vidas que passam aqui descritas nesta obra, a entender a nossa missão, o nosso caminho, o que tu queres de nós e como devemos caminhar. Ajuda-nos nesse entendimento, na fixação dessas lições e principalmente nas horas que nós formos chamados à prova, lembrarmos dela, agirmos como já há tanto tempo tu esperas de nós. Ilumina nossos estudos, aclara nosso pensamento e fica conosco hoje e sempre. André Luiz, Hilário e Clarencio ainda estão no Lar da Bênção, visitando o Júlio, que está ainda sofrendo com as dores na garganta. E nós vimos no nosso último estudo, o Clarencio falou dos centros de forças, né? Os 7 chakras, centro de força, e falou também que nós começamos a ver a viciação do pensamento, que causa toda a desordem no centro de força, que reflete no corpo físico. E a tia tá ainda ticando essa fala do Clarencio. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Então, vamos continuar ticando aqui, né? Mas olha que interessante quando ele fala que não nos afastemos das observações práticas. Quem que está falando? Clarencio. Lembra que é Clarencio que está falando. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força. Ainda há pouco nós estávamos falando, no outro livro que estávamos gravando, o quanto o pensamento influencia na nossa organização psicossomática. Não é verdade? Apliquemos... Agora vamos continuar. A nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Qual é? Então vamos trazer agora, como ele fala, a nossa aula. Conhece, né? Exatamente. Tanto quanto nos seja possível, a terminologia essa terminologia trazida do mundo. Vamos usar para que vocês possam entender. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de forças, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Então, essas terminologias que nós chamamos de centro de forças, esses chakras, é uma terminologia espiritual, é uma terminologia dos homens da Terra. Entende? Então, isso não foi algo que os espíritos nos trouxeram, isso é algo que já existe na cultura terrena. Então, vamos lembrar aí dos hindus, vamos lembrar aí dos egípcios, tá bom? Então ele está usando essa terminologia para que eles pudessem entender melhor e a gente agora também. A lembrança da gente. Então ele diz: analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro que? O centro coronário se localiza onde? Bem no centro, né?
E ele coloca assim, centro coronário, porque o que serve presentemente é o perispírito, não é mais o corpo de carne, né? Então, aí, por isso que ele colocou entre parênteses, centro coronário, que ele está fazendo essa analogia. Que na Terra é considerado pela filosofia hindu, olha aí, a Índia, como lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações. Mas essa crença aqui, o que ele está falando é a crença dos hindus, tá? Vamos ver o que nós vamos ler. Uma vez que nele, nesse centro coronário, que está bem no centro da nossa cabeça, bem na parte superior. Esse coronário de coroa. Coronário de coroa, muito bem. Que nele assenta. Então ele diz assim: razão do seu alto potencial de radiações, uma vez que nele assenta a ligação com a mente. Olha que interessante. E a mente é o cérebro? Não. A mente é a elaboração de quem? O pensamento é uma elaboração da mente. A mente é uma elaboração de quem? Do espírito. Do espírito. Do espírito. Né? O espírito, a mente. Então, a gente sempre fala assim: se eu pegar a mente de um homem que está iniciando as suas encarnações para um homem que já está aí há 5, 6, 7 mil anos, essas mentes são diferentes? Porque elas já são elaboradas, né? Essa que está com 3, 4 mil encarnações já é uma mente muito mais elaborada do que essa que está ainda no processo de elaboração. Uma vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Então, a mente é uma fulgurante sede que cedia quem? A consciência. Então, a lei está gravada na consciência e a consciência está dentro da mente. Ela é a sede. Então, é por isso que a gente diz, quanto mais desenvolvida essa mente, como a consciência está dentro dela, é a sede, mais a gente se cobra. Então, o nosso processo de autocobrança, ela vai estar de comum acordo com o desenvolvimento da mente. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Oi? Maior grau de entendimento e de responsabilidade. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito. Né? Ele diz, esse centro, que centro? Coronário. Recebe estímulo de quem? Do espírito. Do espírito, o ser pensante. Comandando os demais. O centro coronário comanda os demais centros. Vibrando, todavia, com eles, com os demais centros, em justo regime de interdependência. Um depende do outro. Se um desestrutura, isso reflete nos demais. Lembrando mais uma vez, quando a gente fala no centro de força, a gente está falando da construção dos nossos irmãos hindus. E ele aproveitou essa classificação e está trazendo lição para os nossos irmãos e para nós. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele, novamente dele quem? No centro coronário. Aquele que está aqui no centro, né, na parte superior, na coroa, né? Devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso, meus irmãos, e das suas subdivisões do sistema nervoso. Ou seja, da mente, né? Porque o sistema nervoso, o sistema periférico, ele controla, gente, todo o nosso corpo, todas as funções, tudo, gente, os órgãos internos. Tudo é comandado por esses dois sistemas. O nosso corpo, ele é todo interligado. É a coisa mais linda. Se você pegar uma imagem, né, do nosso sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, de você ver aquela caixa craniana, o encéfalo ali, e ele interligado. Vários fios entrando ali, passando ali por dentro da tua coluna e ramificando nesses terminais nervosos, nos axônios, né? Esses fios que vão levantando. Se eu disser assim, eu quero mexer meu braço para pegar, por exemplo, essa garrafa. Eu tenho uma vontade, mas quem é que faz esse movimento?
são justamente é o sistema nervoso, o periférico. Se por um acaso eu tenho um AVC e atinjo, por exemplo, o meu lado esquerdo, determinada área específica, eu posso perder totalmente o movimento da área direita. Então não é só uma questão óssea e muscular. Se não houver essa ramificação, se não houver essa ligação, o meu lado direito fica totalmente caído. Você já deve ter visto alguém. Então, o nosso chakra coronário, ele está interligado com todo o nosso sistema nervoso. E aí a gente fala de hormônios, a gente fala de todas as conexões que tu possa imaginar. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, repetindo, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos. Os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É, por isso, o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Gente, o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Então é como se ele dissesse assim, é como se fosse uma antena, o centro coronário, e aqui ele recebe tanto a energia solar. A gente não precisa da energia solar. O que acontece se a gente não toma mais sol, se a gente fica trancado dentro de deficiência de vitamina D? Mas não só isso. Vocês sabem que países que têm um período de inverno muito longo é onde tem o maior índice de depressão e de suicídio. A energia solar, ela nos traz um movimento, uma alegria muito grande. Hoje tem até algumas técnicas, né, comprovadas, aí o povo está pesquisando, de você pegar uma água e colocar exposta ao sol e depois você tomar essa água. Aí a gente para e pensa, quem está no sol? Que tipo de reuniões a gente tem no sol? De espíritos super puros, gente. Eles se reúnem no sol. Espíritos críticos. Isso aqui no nosso sistema. Porque nós não temos só essa estrela. Então o sol faz muito bem para todos nós. Sem o sol não existe vida. Vê as plantinhas, né? E também esse centro coronário, ele recebe o quê? As energias solares e da espiritualidade superior. Então é por isso que quando nós vamos aplicar um passe, a gente aplica aonde? No centro coronário, porque ele não está ligado com todos os outros sistemas. Ele não está ligado direto com o sistema nervoso central, e a gente sabe que outros estão submetidos ao sistema nervoso central. Então, para que todo aquele chilique? Basta a imposição das mãos. E é por aí que a espiritualidade superior também emana, e é por onde nós recebemos. Centro coronário. Logo após, anotamos o centro cerebral, contíguo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que, na vestimenta carnal, constitui a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. Se nós estendêssemos um pouco mais isso aqui, colocássemos a máquina cerebral, vamos dividir a parte cerebral. Se a gente dividir o cérebro realmente, só o cérebro, não o encéfalo como um todo, e se a gente for dividir ele, a gente vai ver que cada um tem uma função. Se nós pegarmos aqui a função cerebral, nós vamos pegar a divisão cerebral. Então a gente pega assim, se a gente pegar o lobo frontal, aqui na frente, aqui em direção à nossa testa, é a função cognitiva e a função motora. Ele é todo dividido.
Se nós pegarmos o lobo temporal, que é aqui próximo à nossa orelha, tá? Ele é o processamento de memória. Olha aqui do lado. Se nós pegarmos o lobo parietal, que está aqui um pouquinho do centro para trás da nossa cabeça, nós vamos encontrar o processamento de informações da parte sensorial. E se nós pegarmos aqui atrás da nossa cabecinha, nós vamos pegar o occipital, que é a percepção e a visão. Se nós pegarmos o cerebelo, que aí já entra o encéfalo como um todo, é o equilíbrio e a coordenação. Então, toda a nossa máquina cerebral, ela tem as suas funções específicas. Então, se a gente for pegar a área da fala, que é a área de Broca, né? Então, tudo no nosso cérebro é que coordena todo o nosso corpo, todo o nosso organismo. Só que ele não age por si só, ele tem um ser inteligente que atua sobre ele, que é o espírito. Mas se alguma parte do cérebro estiver danificada, o espírito não tem como se manifestar. Porque aquela parte cerebral, por exemplo, se tiver aqui, por exemplo, o lobo occipital, ele não vai conseguir, a visão dele não vai. A própria memória, né? Muito legal isso, gente. Então é isso que ele está falando aqui, olha. Então ele diz, é no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino. Qual é a função endócrina, gente? Controla todas as glândulas do nosso organismo. Olha que interessante. Que possuímos o comando do núcleo endócrino referente aos poderes psíquicos. Em seguida temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo. Lê pra gente, Carlinha, por favor, traz pra gente o timo. O timo é uma glândula linfática localizada no tórax, próximo ao coração, que é fundamental para o sistema imunológico. Ele é responsável por produzir, maturar e liberar os linfócitos T, que são glóbulos brancos que combatem infecções. Olha só a importância do timo, né? Da tireoide, que nós bem conhecemos, nós mulheres então, né? E das paratireoides. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços do quê? Da emoção e do equilíbrio geral. E lembrando, emoção são o quê? Emoção é básico, é fisiológico. E temos ali aquelas emoções básicas, alegria, tristeza, medo e raiva. Lembra disso? Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico. Lembra que a nossa irmã Naí está colocando aí a imagem para você ir acompanhando cada centro desse. Que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais, de vitalidade, em todos os escaninhos, né, em todos os cantinhos ali do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Olha que interessante. Então, por que ele diz fluido? Porque quando a gente desencarna, a gente se alimenta de quê? De fluido. Em nossa organização. E por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como se refere santuário, como templo modelador de formas e estímulos. É a coisa mais linda, né? Então ele pegou o que já existia dentro da cultura hindu e fez um movimento trabalhando e trazendo mais material ainda em torno disso. Olha, eu vou pegar já o que tem e vamos explicar. Deve existir com certeza outras e tantas ligações, porque a gente para e pensa assim. Quando a gente está no processo da reencarnação, o corpo perispiritual, ele se liga célula a célula. Pegou esses 7 pontos, mas como se assim, mas existe muito mais. É que nos falta sentido. É que nos falta sentido. Mas que isso vocês possam entender, pelo menos que o centro coronário, esse ponto ápice aqui, ele está interligado com todo o nosso organismo. Então, por isso a importância de nós entendermos que nós não somos, nós estamos num corpo, mas nós somos um espírito. E um espírito é uma força
não posso dizer, magnetismo já é resultado do Espírito, é o pensamento dele, o pensamento vibra, né? São ondas, mas nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e não é cabeça, nariz, olho, é nesse processo dessa força chamada Deus. Foi bom? Então, eu disse que eu não ia nem ler, né? Acabou que íamos só comentar. A garganta segurou aqui, falei um pouquinho mais baixo, né? Mas assim nós conseguimos finalizar esse comentário. E aí, o nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade para finalizar esse capítulo. Algum comentário, Mita, Augusto, Carlinhos? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, a mente é uma fulgurante sede que sedia quem? A consciência. Então, a lei está gravada na consciência e a consciência está dentro da mente. Ela é a sede. Então, é por isso que a gente diz, quanto mais desenvolvida essa mente, como a consciência está dentro dela, é a sede, mais a gente se cobra. Então, o nosso processo de autocobrança, ela vai estar de comum acordo com o desenvolvimento da mente. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Maior o grau de entendimento e de responsabilidade. Mas que isso vocês possam entender, pelo menos que o centro coronário, esse ponto ápice aqui, ele está interligado com todo o nosso organismo. Então, por isso a importância de nós entendermos que nós não somos, nós estamos num corpo, mas nós somos um espírito. E um espírito é uma força, posso dizer, o magnetismo já é resultado do espírito, é o pensamento dele, o pensamento vibra, né? São ondas, mas nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e não é cabeça, nariz, olho, é nesse processo dessa força chamada Deus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos pedir para o nosso irmão Augusto, que está aqui ao nosso lado, hoje o Clarice não falou, né? Para fazer a nossa prece de gratidão. Mestre amigo Jesus, te agradecemos por mais esse encontro, por esse estudo, recurso esse que nos ajuda a nos reformarmos, a nos melhorarmos. E te pedimos, Mestre, que através desse estudo possamos todos nós refletir nas mudanças que devemos fazer através desses recursos que tu nos dá, e que possamos, nessa luta de nos reformarmos, continuarmos tendo a vontade firme, Mestre, de te seguir, buscando-te sempre como modelo e guia. Te agradecemos
por mais essa oportunidade e te rogamos que tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.